Fala aí galera, tudo bem com vocês? Felipe, Michele, espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ajuste de curva. Nós fizemos uma aula segunda-feira de método de resolução de sistema, né? Falamos mais do escalonamento. Ontem aula sobre interpolação e hoje ajuste de curva, é uma sequência, tá? Observem que é tudo muito mais direto e mais ajustado para vocês, fiz um compilado de aulas bem enxutas mesmo para vocês, para facilitar aí o curso de vocês, tá? Vamos de uma forma rápida, o que seria o ajuste de curva? Então veja bem, imagina que eu tenho uma sequência de pontos no gráfico, né? Vamos imaginar comigo aqui um gráfico normal, né? Aqui vamos pensar que seria o nosso X, e esse X está representando os meses, e aqui seria o nosso Y, e esse Y está representando as vendas, né? Que nós estamos falando, por exemplo, de uma empresa. Então nós temos aqui o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, o mês 5. E as vendas, né? Poderia ser as vendas em milhões, por exemplo. E aqui nós temos, então, vamos fazer uma referência aqui. Vamos colocar aqui 10 milhões, vamos colocar aqui 11 milhões e 12 milhões, né? Só para mostrar para vocês. Então aqui o mês 1, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Vamos imaginar que no mês 1 nós tivemos uma venda aí aproximada de 9 milhões. No mês 2 nós tivemos uma venda também de 9 milhões. No mês 3 tivemos uma subida, uma venda aí de aproximadamente 10 milhões e meio. No mês 4 nós tivemos uma venda bacana lá de quase 12 milhões, tá? Desconsiderem aí o gráfico, a escala, que é complicado desenhar nessa mesa aqui. E no mês 5 nós tivemos uma venda um pouquinho mais baixo do que no mês 4. Vamos colocar mais ou menos assim. Então observem, se eu quero fazer uma previsão entre o mês 2 e o mês 3, nós vamos utilizar o conteúdo que nós estudamos na semana passada, que chama interpolação. Então eu pego esse ponto aqui, né? Ponto 2, que seria 2 e menos que 10, vamos imaginar 9. Eu pegaria esse ponto e faria esse intervalo aqui. Se eu quero entre o mês 2 e o mês 3, por exemplo, 2,5, né? Qual que seria a venda na metade do mês, entre o mês 2 e o mês 3? Eu faria a interpolação entre esses dois pontos. Interpolação linear, descobriria um polinômio, né, do primeiro grau, como nós aprendemos na aula passada, e conseguiria fazer essa previsão aqui. Mas aqui veja bem, eu quero me basear em todos os pontos. Interpolação a gente se baseia em dois pontos, ou seja, dois polos. A interpolação quadrática, quando a gente observa graficamente que existe uma queda e depois uma subida, né? E a característica da parábola, a gente usa 3 pontos. Mas e se eu quero utilizar todos os pontos que são fornecidos para fazer uma previsão para frente? Se eu quero fazer uma previsão para o mês 6, eu não tenho os polos para fazer. Eu não tenho o polo aqui 5 e o 7 para fazer a interpolação. Então, quando eu não tenho os polos, um polo acima e um polo abaixo, para eu fazer uma previsão entre esses dois polos, e aí a interpolação da aula passada, nós temos que utilizar outro recurso matemático, que é ajuste de curvas. Então, o que é o ajuste de curva? Nós temos ajuste de curva para cada tipo de gráfico. Ajuste de curva para uma reta, ajuste de curva para uma parábola, para uma equação do terceiro grau que tem uma oscilação, tá bom? Mas qual que é o mais utilizado? Uma reta. Geralmente a gente tem um crescimento. Se a gente não tem um crescimento, a gente tem uma regularidade. Então, se você tem, por exemplo, pensando numa empresa que tem um número de vendas de forma regular, você vai ter mais ou menos uma reta de forma regular, né, na horizontal. Se você tem vendas que está crescendo, a empresa cresce em número de vendas, então você vai ter
levemente inclinada. É o caso disso aqui. Se a gente traçar, por exemplo, se a gente traçar aqui, por exemplo, uma reta, ó, aí, se a gente traçar aqui, por exemplo, uma reta, ó, observa que essa reta pode ser que nenhum ponto esteja contido, esteja em cima dessa reta. Mas eu consigo traçar uma reta que melhor vai se aproximar de todos os pontos. Então, não necessariamente vai ser impossível que eu tenha uma reta que passe em todos esses pontos. Na verdade, vai ser impossível que eu tenha um gráfico, uma função polinomial, seja do primeiro, segundo, terceiro grau, logaritmo, exponencial, ou do terceiro, quarto grau, qualquer gráfico que passe exatamente em cima desses pontos. Mas eu vou buscar um polinômio, está aqui a definição de ajuste de curva. Eu vou buscar um polinômio que melhor se ajusta a esses pontos. Tá vendo que a reta ela está quase passando, passa perto aqui, muito próximo aqui, passa próximo aqui, já um pouquinho mais longe, aqui ela passa em cima. Então, se a gente utilizar todos esses pontos, a gente consegue achar um polinômio, uma reta que melhor se ajusta a eles. E aí a gente consegue fazer uma previsão para o mês 6, para o mês 7, para o mês 8, baseado em tudo que nós já tivemos até aqui. Baseado no mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, a gente consegue fazer. Qual que é a diferença de ajuste de curva para interpolação, então? Interpolação, a gente faz uma previsão entre dois polos. Então, eu tenho aqui o que eu vendi no mês de janeiro e o que eu vendi no mês de março. Usando essas duas informações, a gente traça uma reta entre elas e vou buscar a informação do que eu vendi no mês de fevereiro. Eu preciso ter dois polos. Eu trabalho com 2 pontos, 2 dados. Em ajuste de curva, eu já trabalho com vários dados, com 3, 4, 5, quantos você tiver. E aí eu consigo um ajuste, ou seja, um polinômio. Nós vamos falar aqui da reta, né? Um polinômio do primeiro grau, y igual a ax mais b, que melhor se ajusta a todos esses pontos. E aí, aqui dentro eu faço qualquer previsão, né? Previsão futura, previsão para frente. Isso é muito utilizado em empresa, muito utilizado. Veja bem, às vezes a gente fala que é muito utilizado, aí os alunos perguntam assim, professor, dá um exemplo aí de utilização. Tem muitas empresas que têm departamento estatístico, o pessoal que faz a parte da administração, que faz a parte do planejamento. É evidente que muitas empresas, principalmente empresa pequena, empresa às vezes média, não faz isso. Mas as grandes empresas que têm planejamento, e se você quer ter um planejamento, por exemplo, na sua empresa, na sua construtora, você consegue fazer previsões baseado em estatística, baseado em matemática. Esse é um método matemático que é usado em estatística, por exemplo, para você fazer uma previsão futura. Então, por exemplo, você fala, olha, nós estamos conseguindo desenvolver a obra de uma casa de determinada forma, na semana 1, na semana 2, na semana 3. Então você consegue fazer uma previsão, por exemplo, utilizando ajuste de curva, de quanto tempo você vai demorar para você finalizar a sua obra. E você pode ter certeza que todas essas ferramentas que você utiliza vão te ajudar muito para você fazer um bom planejamento. Bom, então vocês já sabem o que é o ajuste de curva. Eu tenho uma tabela de dados, do mesmo jeito que eu tinha uma tabela de dados em interpolação. Só que aqui nós vamos fazer um polinômio utilizando todos os dados da tabela. Se eu tiver uma tabela com 6, 7 dados, né, para ordenada, eu vou utilizar todos. Para a gente fazer esse ajuste de curva, esse polinômio, né, que melhor se ajusta a todos esses pontos, nós vamos utilizar um método que chama MMQ, né? Então o nome dele é o método dos mínimos quadrados. Método dos mínimos quadrados. Então esse é um método matemático. Se a gente for pegar uma definição para esse método, a gente pode falar que é um método de otimização matemática.
Tá? E aqui em cálculo numérico, a maioria dos conteúdos, cálculo numérico, alguns são similares à álgebra linear, mas vistos com a roupagem diferente, são métodos de otimização matemática, buscando te entregar algum resultado, né? Então, por isso que a gente chama de cálculo numérico, né? Você utiliza o cálculo dos números, vamos dizer assim, né? Para você conseguir obter resultado, né? E essa aplicação aplicada na estatística e em outros ramos aí da matemática também. Bom, agora que vocês já sabem o que é, já sabem o nome, vamos ao formato, né? Então, nós vamos falar sobre o método para um polinômio do primeiro grau, que já está disposto ali acima para vocês. Esse método é o seguinte, nós vamos montar aqui uma matriz, tá? E hoje eu vou falar o que é isso aqui. Então, nós temos aqui a matriz. Bom, então vamos lá. Aqui nós vamos ter que relembrar um conceito de multiplicação de matriz, mas não tem tanta dificuldade, tá? Aqui esse n que aparece aqui para vocês, anotem aí. O que é esse n? É o número de dados que nós vamos ter. Se fosse aqui desse gráfico, nós teríamos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então o n seria 5. Geralmente vai vir em tabela, né, para vocês, a tabela de x e y, com alguns pares, né? Então cada par desse é um ponto. Cada par desse é um ponto. Você vai contar o n é essa quantidade. Esse ezinho aqui, do grego, né, ele significa na matemática o somatório. Então você vai pegar no seu rascunho e vai fazer somatório de x. Você vai somar todos os dados que estão dispostos como x. Somatório de x de novo, se repete. E somatório de x ao quadrado. Então você pega todos os dados que estão no x e você vai fazer ao quadrado e depois fazer o somatório. Tá? Nós vamos fazer o exemplo. Depois você vai ter aqui, ó, multiplicando uma matriz que é B e A. Esse B e A são as incógnitas que nós queremos descobrir. Olha a equação, y igual a x mais b. Então, o que a gente quer descobrir para saber esse polinômio? O A e o B. Por isso tem aqui o B e o A para que a gente consiga descobrir. Essa multiplicação de matriz vai dar como resultado essa matriz, que é o somatório de y. Então, você vai pegar todos os dados que estão em y e vai fazer o somatório. E somatório de x vezes y. Então, você multiplica cada x vezes o seu y respectivo, depois soma todos eles. Tá? Então, esse é o método do MMQ que nós vamos utilizar para fazer o ajuste curva do primeiro grau. Tá bom? Então, pausa o vídeo aí se for preciso, para você anotar esses dados no seu caderno e a gente vai para o nosso primeiro exemplo, tá? Bom, meus queridos, então voltando aqui já com o primeiro exercício, determine a reta que melhor se ajusta aos dados e encontre o valor de f de 6, ou seja, que é o valor de y quando x for 6, né? Lembrando que você pode escrever essa função do primeiro grau também com f de x, né? Mesma coisa, f de x e y é a mesma coisa, tá? Então, você pode também escrever ela como f de x. f de x, entenda, quando aparecer f de x, é o valor de y. Aí, quando aparece um valor aqui dentro, no lugar do x, significa que o x é esse valor. Então, o que ele quer? Encontre o f de 6, encontre o valor de y quando x for 6. Bom, se eu tenho uma disposição de dados, ele já pediu aqui, determine a reta que melhor se ajusta, nós vamos fazer, né? Mas toda vez que você precisar fazer uma previsão, tiver uma sequência de dados, você vai lembrar, ajuste de curva, o método do MMQ, que está aqui embaixo, não apaguei não. Se a gente fosse fazer um gráfico aqui, mais ou menos, só para a gente tentar visualizar como que estaria disposto, ó, no X nós teríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No Y eu vou fazer de 2 em 2, 2, 4, espera aí, 4,
6, vamos levar até ali em cima, e 8. Só para a gente ter uma ideia de como ficaria esse gráfico. Então, nós temos 1 e 3, o 3 está mais ou menos aqui, o primeiro ponto. 2 e 5, então 2 e 5 está mais ou menos aqui. Nós temos 3 e 6, então 3 e 6 ficou mais esticado um pouquinho. E 4 e 8, mais ou menos assim. É evidente que eu não tenho uma reta que vai passar exatamente em cima desses pontos. Mesmo se você fizer milimetricamente, pode ser até em algum software esse gráfico, ou no seu caderno mesmo com a régua certinho, você vai ver que a reta não vai passar exatamente em cima de todos os pontos. Mas eu vou achar essa reta, o polinômio dessa reta aqui, né? Um f de x igual a ax mais b, que melhor se ajusta a esse ponto, tá bom? Para a gente fazer o método, eu vou precisar saber qual que é o valor. Vamos colocar aqui, ó, qual que é o valor de n, qual que é o valor do somatório de x, qual que é o valor do somatório de x ao quadrado, qual que é o valor do somatório de y e qual que é o valor do somatório de x vezes y. Então, o n, quantos pontos que nós temos? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então, o n vai ser igual a 4. Beleza? Somatório de x, vamos somar o x? Ó, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, mais 4, 10. Beleza? Somatório de x ao quadrado. Então, você vem ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, se você somar isso aí, você vai achar 30. O somatório de y dá para fazer de cabeça, que vai dar aqui 3 com 5, 8, 8 e 8, 16, com 6, 22. E agora o somatório de x vezes y. Então, você faz ó, 1 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 8. Entendeu? Sempre o x vezes o seu y respectivo. Multiplica todos eles e soma. Você vai achar aí 63. Beleza? Tranquilos? Deixa eu apagar aqui em cima para a gente montar aqui o nosso método aqui. Primeira parte do método é fazer essas multiplicações. Agora vamos montar a fração. N, então vem aqui 4, somatório de x é 10, ele se repete aqui e aqui. Somatório de x quadrado deu 30, está aqui. Vezes o b e o a, nessa disposição, não inverte, se inverter dá erro, tá? Igual somatório de y, que é 22, somatório de xy, que é 63. Temos, então, a nossa fração. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular isso aí. Multiplicação de fração, a gente vai encontrar um sisteminha de equação linear também. Tá bom? Então, como que a gente multiplica? Ó, 4 vezes, a gente multiplica linha por coluna, né? Multiplicação de fração. Mas para facilitar, ó, 4 vezes b, então você vai ficar aqui, ó, 4b, mais 10 vezes a, 10a, que é igual ao primeiro elemento aqui, o 22. Tá? Depois 10 vezes o b, então ficou 10b, mais 30 vezes o a, 30a, que é igual ao segundo elemento aqui do resultado, que é 63, tá bom? Sempre multiplica linha por coluna, depois linha por coluna de novo, tá? A primeira linha vezes a coluna dá o primeiro resultado, a segunda linha vezes a coluna dá o segundo resultado. Beleza? Não tem segredo, tá? Só seguir o passo a passo que eu fiz aqui com vocês. Você vai ter, então, como resultado um sistema de equação linear. Na verdade, o sistema, eu até falei para vocês na primeira aula de sistema que tinha um método, lembra, de regra de Cramer para resolver esse sistema? Ou seja, que a gente escreve o sistema no formato de matriz, lembra que eu falei isso? Para a gente fazer. Então, todo sistema de equação linear, ele é passível de escrevê-lo no formato de matriz. E o que nós estamos fazendo aqui? Pegando dados que estão no formato de matriz e escrevendo o sistema. Então, matriz e sistema, eles andam assim, ó, de mão dadas. Né? Você consegue transformar em matriz e transformar em sistema e vice-versa. Como que resolve isso aqui, pessoal? Tranquilo. A gente vai resolver aqui. Você pode resolver por adição, é um sistema pequeno, tranquilo.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa primeira equação por 3 para eu ficar com 30a. Aí eu subtraio e vai zerar com esse 30a. Pode ser? Então vamos multiplicar por 3 essa primeira equação. 4 vezes 3, 12b. 10 vezes 3, 30a. 22 vezes 3, deu 22 vezes 3, 66. Fechou? 66. Isso aí. E a de baixo a gente repete. 10b, 30a e 63. Então a gente vai subtrair para que zere uma das incógnitas. 12 menos 10 dá 2b. 30a menos 30 zerou. 63 menos 3 deu 3. Então, o nosso b vai dar quanto? 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 o nosso b. Fechou? Beleza? Tranquilos? Agora a gente pega e volta em uma delas para achar o valor de A. Eu vou pegar a primeira. 4 vezes o B, que é 1,5, mais 10 vezes o A é igual a 22. Então, vamos ficar com o A vai ser igual a 22. 10A, vamos fazer passo a passo. 22 menos 4 vezes 1,5 dá 6. Então, 22 menos 6. 22 menos 6 vai dar 16, né? Passa o 10 dividindo. 16 dividido por 10, o A deu 1,6. Achamos o valor de A e o valor de B. Então, vamos montar o nosso polinômio. Determine a reta. Como que determina a reta? Fazendo o polinômio dessa reta. Y é igual a x mais b. Y vai ser igual a 1,6 vezes o x mais o b, que é 1,5. Essa é a reta. Então, esse é o polinômio, é a reta nossa, que melhor se ajusta a esses pontos. E a partir dessa reta, nós podemos fazer previsões para frente. No caso aqui, ele pediu o valor de y quando x for 6. Então, ele pediu o nosso f de 6. Vamos substituir no lugar do x o 6. 1,6 vezes o 6, que é o x, mais 1,5. Então, se a gente fazer aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui, para não precisar fazer de cabeça. Então, 1,6 vezes 6 mais 1,5 deu aí 11,1. Então, qual que vai ser o valor de y? Se a gente fosse prolongar a nossa tabela aqui, ó, quando o x for 6, o y vai ser aproximadamente 11,1. Tá bom? Então, para isso que serve ajuste de curvas. Tá? Então, bem tranquilo aí. Eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa também, do mesmo jeito. São 2 exercíciozinhos para vocês fazerem. Então, você vai sempre observar, pegar a sua tabela. Às vezes, ele vai te dar uma tabela e ele não vai chamar de x ou de y um dos dados. Se isso acontecer, você mesmo chama. Você fala, olha, essa aqui vai ser o x e esse vai ser o y, tá? Mas eu acho que no exercício que eu coloquei já está x e y para facilitar para vocês. Vai seguir o passo, né? Então, pegar a totalidade dos dados, ver o que ele quer, vai montar o método, vai fazer o sistema, descobrir o polinômio e ver qual que é uma possível previsão que o exercício peça para vocês. Tá bom? Então, essa aula está aí no AVA para vocês, disponível, a atividade também está para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem fazer o contato, que eu estou à disposição. Valeu, fica assim por hoje. Um abraço para vocês e até mais.